Oi, pessoal, bom dia para vocês. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 3 de junho de 2025. Rapidamente a gente caminha para fechar o primeiro semestre, né, que vai acontecer no finalzinho do mês, de um ano que nos parece estar passando rápido demais, inclusive para a capacidade do Brasil de resolver os seus problemas, né? Pois hoje vai ser um dia importante. O ministro Fernando Haddad deve tentar se entender com o pessoal do Congresso Nacional, especificamente com a galera do Centrão, sobre as medidas que o governo vai ter que adotar para compensar a perda daquilo que o ministro pretendia arrecadar com o IOF. E de onde é que pode sair a solução? Vai sair de uma instância que contraria profundamente alguns dos compromissos de campanha do presidente Lula, que vai aborrecer ainda mais a ministra do Meio Ambiente, né? Por quê? Porque a perspectiva do governo agora é apostar que o petróleo vai gerar 35 bilhões de faturamento extra para que o país possa vencer as suas dificuldades econômicas. Esse cenário sobre as medidas mitigatórias do problema fiscal brasileiro, tudo isso vai estar em andamento ao longo do dia de hoje, né? E para os próximos dias nós temos aí gerando já repercussão na área política as primeiras convocações para os depoimentos no processo da tentativa de golpe. A primeira ação que foi instaurada, número 2886, contra o chamado Núcleo 1, que é o núcleo onde estão lá os principais idealizadores do projeto de golpe de Estado, né? Bolsonaro, o Mauro Cid, né? Braga Neto, General Heleno, toda essa galera está entre os 8 que integram o chamado Núcleo 1, o núcleo fundamental da trama golpista. E os depoimentos começam na segunda-feira, dia 9, por quem? Jair Messias Bolsonaro. Ele vai finalmente se defrontar com Xandão, vai poder dizer para ele de novo: canalha, canalha, não aceito ordens do ministro Alexandre de Moraes. Vai ter oportunidade de dizer isso cara a cara para ele, fuça a fuça, né, lá na segunda-feira, e nós estamos muito curiosos para saber como é que vai ser essa audiência, como é que vai se comportar o rei dos machões, Jair Messias Bolsonaro, né? Se terá arroubos que sempre teve, ou se vai fazer aquele papel tímido de quem chora, esperando aí clemência, piedade, ai, bom coração do Lula, não sei o que mais. Conferir, vamos ver como é que vai ser a reação, porque dia 9 está lá marcado esse confronto entre os dois, aonde? No plano do processo, ao final do qual Bolsonaro vai ser encarcerado, caso não venha a fugir do Brasil. Lá fora nós temos a continuidade, né, dos massacres em Israel. 27 pessoas foram mortas por soldados israelenses. Os genocidas continuam francamente empenhados em massacrar a população palestina e o mundo continua assistindo sem esboçar nenhum tipo de reação. Ninguém fala nada, né? O assunto fica adstrito às manchetes dos jornais, mas não gera nenhuma consequência nem no campo diplomático, nem no campo militar, nada, em canto nenhum. Enquanto isso, o Estado de Israel vai dizimando a população palestina, que é o que está acontecendo lá, num processo de limpeza étnica muito parecido com aquele que a Alemanha nazista tentou empreender sacrificando judeus. Algo que não dá para entender, que os descendentes dos mártires dos campos de concentração do nazismo agora tenham as mesmas atitudes que os nazistas tiveram contra os seus ascendentes, né? Então é isso, o noticiário está hoje girando em torno desse tema. E vamos começar falando, como todo dia a gente faz aqui para esquentar a audiência, um pouquinho sobre futebol. Deixa eu chamar aqui o Alex Amorim, meu braço esquerdo e direito aqui no ICL. Bom dia, doutor Alex, tudo bem? Bom dia, Panuso, bom dia, comunidade. Como vocês estão? Tudo ótimo? Eu estou ótimo aqui. A comunidade deve estar também, porque não tem ninguém reclamando essa hora da manhã, né, Alex? Sim, o pessoal ainda está acordando. Quais são as novidades, Alex, na sua área? Então, ontem teve 3 sorteios. Primeiro foi a Sul-Americana. O confronto principal entre os brasileiros é o Fluminense, que pode receber o Bahia, mas o Bahia tem que passar pelo América de Cali. Na Libertadores tiveram 6 brasileiros, porém vou falar o principal, que é o confronto brasileiro entre Internacional e Flamengo. E na Copa do Brasil teremos o Palmeiras contra o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. Esses foram os principais desses sorteios que aconteceu ontem. E à noite teve um jogo entre Japão e Brasil no amistoso do futebol, né, feminino. Beleza. E foi bem o Brasil, hein? Sim. Foi bem o Brasil, inclusive foi bem o Brasil cheio de novidades, né, Alex? O time renovado, né, com um gás incrível,
Mulherada brasileira não é mole não no futebol, hein? Sim, lembrando que o Arthur Elias está fazendo mesclando experientes com novas jogadoras. E ontem o resultado foi esse aí que está na tela, 2-1 contra o Japão. O Japão começou vencendo com o gol do Sekeki. Após o segundo tempo teve um gol contra. E uma dessas novidades, Panunzo, a atleta Johnson, que é do Sub-17 do Corinthians, fez sua primeira partida e marcou ontem o gol da virada da seleção brasileira feminina. E nisso o Brasil, nesses 2 jogos contra o Japão, ganhou os 2, tanto ontem, tanto na sexta-feira. Muito bom. Olha, gente, vocês vão se acostumando a ouvir 2 nomes aí, hein? Dudinha e essa Johnson, que o Alex falou agora para vocês, que despontam aí como 2 talentos incríveis, né? Tudo Sim. que não acontece na área do futebol masculino acontece no futebol feminino, né, Alex? Portanto, Sim. agora nós vamos aqui torcer pelas mulheres, só. Chega de homem do futebol. Os jogadores brasileiros, né, são assim, o espelho deles é o Neymar, e isso não significa nada pra gente mais em termos de futebol. Sim. Bom, vamos falar só mais uma coisinha. O Corinthians, outra vez, o Corinthians perde dentro do campo, mas perde muito fora do campo também, né? O que aconteceu com relação ao processo que o Michael movia contra o Corinthians, Alex? Então, Panunzo, nesse meio tempo é o clube do Shakhtar Donetsk, que é o clube que tem os direitos federativos do atleta. Ele foi emprestado para o Corinthians em 2 ocasiões, e nisso ficou acordado o pagamento de 250 mil euros entre março e outubro de 2023 e novembro de 2024. Lembrando, quando não há o pagamento desses valores, o clube que tem os direitos federativos, ele aciona o clube que fez o pagamento, fez a compra, o empréstimo do atleta na FIFA. E caso o Corinthians não realiza o pagamento de 6,5 milhões de reais, ele pode cometer o transfer ban, que isso nada mais é que você não pode contratar atletas nem registrar, então você fica meio escasso no mercado futebolístico para contratar, emprestar, entre outras questões, Panunzo. Muito bom, tá bom, entendemos tudo. Obrigado, Alex. Valeu. Bom programa para nós, né? Vamos nessa. Gente, vamos falar da meteorologia um pouquinho, saber como é que vai ser o dia hoje, né? Hoje nós temos de novo aí uma frente fria atuando sobre o Brasil, a gente já antevia isso desde ontem, né? E aqui tá o mapa dos alertas do Instituto Nacional de Meteorologia na sua tela. Nós temos aqui 2 regiões onde os alertas são mais críticos, né? Que é o extremo norte do Brasil, da Cabeça do Cachorro até o Amapá. Aqui tem um alerta de chuvas intensas, né? E aqui no sul do país também, por causa da chegada de uma frente fria, que já toma, olha, da metade norte, de Erechim para cima, lá no Rio Grande do Sul, até a divisa do Triângulo Mineiro com Goiás, lá em Minas Gerais, o sul de Minas Gerais. Tudo isso tomado por uma área de instabilidades que também produz chuva no litoral sul da Bahia, entre Salvador e Porto Seguro, descendo até a metade norte do Espírito Santo. E essa é a situação do clima hoje, né? Fechar o histórico aqui da minha tela, o Alex está falando aqui comigo, pronto, né? Vi que a imagem estava pequenininha mesmo, mas vamos lá, pode botar a imagem no ar aí. Então tá bom, gente, aí que agora vocês estão vendo melhor aí, estão tendo uma visualização melhor, é isso, tá? Com relação à previsão do tempo, vamos ver aqui como é que ficam algumas capitais aqui, principalmente nessa área do sul e sudeste, que vai ter muita chuva hoje, a previsão é de tempestades, tá? Campo Grande vai ter 30 graus de temperatura, Curitiba vai ter 24, Florianópolis vai ter 23 e Porto Alegre vai ter 20. As temperaturas estão subindo, mas aí vem a chuvarada, né? Antecipando aqui uma onda de frio que certamente vai tomar tudo dessa região amanhã ou depois de amanhã. E vai chover em toda essa região aqui, ó, do sul de Goiás até todo o norte do Rio Grande do Sul. Então, atentos a isso, ok? É isso aí, feita a previsão. Vamos passar aqui para o noticiário. Vamos passar para o noticiário. Mas antes disso, tem noticiário sobre questões climáticas também, hein? No Brasil, de fato, de hoje, tem um alerta muito importante. Faz muito tempo, desde o início dos anos 2000, que o planeta vem alertando, né, os governantes, principalmente os empresários, de que o consumo de hidrocarbonetos, ou seja, de petróleo, em larga escala, está poluindo a atmosfera do planeta com gases que são capazes de acumular muita energia irradiada pelo Sol nos raios infravermelhos, né? E essa energia toda dispersa na atmosfera vai esquentando primeiro o ar,
Depois, a superfície do mar vai alterando o clima e vai derretendo geleiras. E esse alerta aí é um alerta muito severo, né? A gente já ouviu isso lá para trás e o andar da carruagem muito lento para a nossa percepção, para a percepção dos nossos sentidos, não deixa a gente se assustar muito com o que vem gradualmente acontecendo ano a ano, porque é um processo que parece lento, mas na verdade não é, né? E fica aqui o alerta da secretária-geral da Organização Meteorológica Mundial, que diz que as nossas geleiras estão morrendo, né? E aqui uma fotografia com a imagem da rocha pelada e seca, por onde antes havia um glaciar, né? Aí a vegetação em volta e só as pedras aí, porque essa área era sempre coberta por gelo e agora não está mais, né? A área do Rio Lonza, né? Vamos ler aqui um trechinho da matéria para vocês, para a gente tomar ciência do que está acontecendo de fato nessas áreas. Impactantes imagens partilhadas em redes sociais e telejornais de todo o mundo mostram a ruptura da geleira Birch, localizada em Lotschental, na zona dos Alpes suíços, na última quarta-feira, dia 28 passado. O aquecimento global vem causando o aumento do derretimento dos glaciares e é uma das possíveis causas desse fenômeno que está ocorrendo lá nessa geleira de Blatten. Nos últimos anos, os glaciologistas suíços têm manifestado preocupações relativas a um degelo e atribuído em grande parte ao aquecimento global que acelerou o recuo das geleiras no país. A vida em Blatten vai retomando lentamente a normalidade depois de 5 dias do deslizamento de um deslizamento de gelo que devastou toda a vila. O chefe de informação do Estado-Maior Regional, Matthias Ebener, informou nesta segunda-feira à mídia suíça que, apesar dos deslizamentos no Petit Nestorn continuarem, tudo que desce para onde antes se encontrava o glaciar é proveniente dessas mudanças climáticas. Com uma maior estabilidade na região hoje, foram retomadas as buscas para encontrar o homem que desapareceu entre os sedimentos formados pelo desabamento. Então, nós temos aqui um alerta vindo lá da geleira. Olha, eu em 2009 fui à Suíça para fazer lá uma reportagem que já antecipava esses problemas. E aí, as fraturas na geleira já eram evidentes, né? Naquele momento, em 2012 foi o ano em que o mundo deveria ter acabado, previsão dos ambientalistas de então. Felizmente não acabou, mas o processo de corrosão da condição climática continuou acontecendo, né? E era muito evidente, né, que algumas geleiras estavam perdendo rapidamente a sua camada de gelo. Por exemplo, havia lá estações de esqui que tinham neves eternas e que já não suportavam mais por exemplo, as temperaturas altas a partir dos meses de março e abril, iam perdendo gelo, então cada dia que passa mais usavam máquinas de fabricar gelo para tentar mitigar os efeitos do clima, sem, contudo, conseguir restabelecer muitas vezes o tráfego nas pistas de esquis. Então, é uma situação absolutamente previsível, ninguém faz nada por isso e o mundo assistindo aí, né, a esse pensamento de extrema-direita que valoriza justamente o oposto do que deve ser feito, ou seja, que aposta no consumo indiscriminado de petróleo, de hidrocarbonetos, né, contra todas as medidas que o mundo está fazendo para mudar a sua matriz energética. Então, aí os efeitos para a gente ver todos os dias no jornal. Vou agora passar ao noticiário geral, começando aqui pelo site do ICL Notícias, porque aqui está uma síntese do que aconteceu ontem, as análises e as apostas do que vai acontecer durante o dia de hoje. E a manchete principal aqui, gente, é uma coisa extremamente preocupante, né? Vou ler para vocês aqui a matéria, depois a gente vai ver 2 vídeos que mostram como um país que está vivendo um processo de degeneração da sua democracia coloca em risco até cidadãos que estão ali só para cumprir o seu dever. E no caso é um cidadão brasileiro, é uma pessoa que a gente conhece muito bem porque é um parceiro nosso aqui no ICL, o advogado Valber Agra, né? Ontem ele chegou a La Paz, da Bolívia, ele que é advogado do Evo Morales, chegou a La Paz e foi ameaçado, foi coagido e obrigado a assinar um documento que comunicava a ele que ele é persona non grata. Olha, ele não tem absolutamente nada contra ele lá em território boliviano, a não ser o fato de que ele assessora o ex-presidente Evo Morales, tá? Passou por um vexame essa noite, um susto grande lá no aeroporto. Eu vou ler aqui para vocês a reportagem no portal do ICL e depois a gente vai ver o que foi que aconteceu com ele lá essa noite, tá bom?
O advogado brasileiro Valber Agra, procurado pelo ex-presidente Evo Morales para analisar a legalidade das decisões judiciais que o tornaram inelegível, enviou ao ICL Notícias um vídeo em que relata estar sendo ameaçado no aeroporto de La Paz, na Bolívia, na noite desta segunda-feira. E daqui a pouco você vai ver exatamente esse vídeo. O que ele falou? Acabo de chegar no aeroporto, quando eu cheguei estava a polícia já com alto aparato. Estou aqui com medo de sair. A polícia fez com que eu assinasse um termo dizendo que sou persona não grata e que tinha que sair do país imediatamente. Me cercaram, não me deixaram nem ir ao banheiro. Esse é o método com que estão me tratando. Então está aqui o doutor Valber Agra, né? E tudo isso por quê? O texto da nossa reportagem explica, porque o Evo Morales pediu a ele um parecer sobre decisões oriundas do Tribunal Constitucional do Estado Plurinacional da Bolívia, que o tornaram inelegível. Agra é o responsável pela ação que resultou, como você sabe, né, na inelegibilidade de quem? Você sabe quem? Do Bolsonaro, né? Em sua avaliação, equipes de juristas internacionais que ele formou classifica a decisão desse tribunal como inconstitucional. Na sentença, o TCP, esse Tribunal Plurinacional da Bolívia, que é equivalente ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro, estabelece que a reeleição presidencial, seja ela contínua ou descontínua, é inconstitucional. Pelo texto, a constitucionalidade do artigo 4 da Lei de Implementação Regulatória, conforme a interpretação dada lá pela Corte Constitucional em relação ao artigo 168, indica que o presidente e o vice-presidente são elegíveis para reeleição uma única vez de forma contínua, considerando que a expressão uma única vez implica também a limitação ao alcance de um terceiro mandato contínuo ou descontínuo. Diante desse entendimento, Evo foi impedido de se candidatar à presidência mais uma vez, né? E uma equipe de 5 juristas se formou, uma equipe com juristas de vários países. Entre esses juristas, o doutor Valber Agra concluiu que a literalidade da norma constitucional é inequívoca ao restringir tão somente a eleição imediata, ou seja, a eleição sucessiva, e que em nenhum momento a Constituição veda a possibilidade de um novo exercício do cargo após a ocorrência de um interregno temporal. Segundo esse entendimento, portanto, a Constituição da Bolívia permitiria, sim, que Evo Morales voltasse a se candidatar. Mas as forças adversárias dessa candidatura são muito fortes, né? E capazes de promover espetáculos como esse, altamente tirânicos, né? Em que o advogado da parte num processo, ainda que numa corte constitucional, seja impedido de entrar no país. Não estamos falando nem de atuar no país, mas de entrar no país sem que seja coagido por agentes do regime. Vamos ver a comunicação do Dr. Valber Agra ontem, assustado, quando chegou ao aeroporto e foi tratado dessa forma ultrajante e humilhante. Solta para nós, Alex, por favor. Gostaria de dizer a todos e a todas que acabo de chegar no aeroporto La Paz e quando eu cheguei estava a polícia com alto aparato, ainda estou aqui, com medo de sair, e a polícia assinou um termo, fez que eu assinasse um termo dizendo que eu era pessoa não grata e que tinha que sair do país imediatamente. Me cercaram, não deixaram nem eu ir ao banheiro, que eu estava querendo. E aí, esse é o modo que estão me tratando. Me deram um papel, vou mandar para vocês. Eu queria deixar isso bem claro, se acontecer alguma coisa com minha integridade, a culpa é do atual governo boliviano. Queria deixar isso muito claro, não pediram para me revistar nada, não disseram nada, apenas mandaram eu sair do país imediatamente. Então, como a minha integridade física está sendo ameaçada, eu gostaria de dizer que se acontecer alguma coisa comigo, a culpa é do governo boliviano, do senhor Arce. Muito obrigado. Pois é, a noite foi quente por lá. Eu falei com o Dr. Valber Agra agora há pouco, pelo WhatsApp. Ele, felizmente, estava dentro de um avião que deve estar decolando nesse instante lá de La Paz para Lima, capital do Peru, onde ele vai fazer uma conexão e volta para o Brasil em segurança. Portanto, está tudo bem com ele, ele nos tranquilizou aqui, disse que está tudo legal e mandou, a meu pedido, esse vídeo que você vai ver agora sobre como é que foi a noite agitadíssima lá na capital da Bolívia. Roda para nós, Alex, por favor. Gostaria de agradecer a todos e a todas. Já estou aqui no voo para Lima. Me seguiram do aeroporto para o hotel. No hotel tinha mais de 10 policiais esperando. Quando eu saí agora, o senador Flores me enviou um carro com 3 rapazes
Eles me seguiram com 2 carros. Quando eu cheguei agora, ficaram 2 rapazes, todos olhando para mim, 2 policiais. Quando eu cheguei agora, botaram um cachorro com 3 policiais para ver se eu tinha droga. Mas, graças a Deus, gostaria de agradecer a todos e a todas. Estou voltando, viu? Um abraço e o coração é muito grato a todos e a todas. Um beijo. Pois é, então pode se tranquilizar, está tudo bem lá com o Dr. Valber. O que não está bem é uma ofensa desse tamanho, né, contra um cidadão brasileiro que estava ali para cumprir um dever profissional e foi impedido, né, por um regime que não preza pelo rito da democracia, ou seja, não poderia jamais ter provocado esse tipo de coisa, expulsar uma pessoa que entra no país só porque está assessorando um ex-presidente da República que tem que defende uma posição perante o judiciário. Como assim, né? Como assim? Isso é um constrangimento terrível. Bom, gente, vamos para o noticiário internacional. De certa forma, já começamos com ele, porque esse assunto diz respeito, né, a um brasileiro, mas está lá fora representando o ex-presidente de um país diante dessa querela constitucional aí. Mas vamos começar aqui pelo Jamil Chad, né? O Jamil que a gente preza tanto aqui. O Jamil, que é um jornalista espetacular e tem nos atualizado aqui sobre os horrores que estão acontecendo lá nos Estados Unidos depois que o Trump resolveu levar a efeito o pior que poderia oferecer ao mundo, né? Essa onda segregacionista aí, uma onda que coloca em evidência primeiro os estrangeiros, que ele trata como Hitler tratava os judeus e os comunistas, né? E prossegue lá nos Estados Unidos o clima de pavor, tá? Está aqui a manchete, você está vendo aqui do lado, uma onda de prisões nos Estados Unidos que está provocando desespero. É a palavra certa, entre a comunidade brasileira lá, principalmente os indocumentados e principalmente aqueles que têm filhos nascidos em território americano, porque esses são americanos. E quando o processo de deportação acontece, os pais indocumentados muitas vezes são presos e os filhos americanos são entregues a quem? Ao governo americano, sabe? Ficam sem os pais lá. E é isso que o Jamil tá chamando a atenção da gente para esse problema, tá? Vou ler aqui para vocês, olha. Aos prantos, uma brasileira residente na região de Boston pede socorro. Vivendo de forma irregular no país estrangeiro, teme ser deportada, mas a preocupação dela vai além. Ser separada do seu filho que não tem documentos brasileiros. Portanto, são pais brasileiros de filhos americanos que não são brasileiros, tá? Se forem expulsos, como aconteceu, aliás, né, em fevereiro, com aquela menininha chamada Manu, sobre quem a gente falou semana passada, os filhos ficaram no Brasil na condição de apátridas, porque afinal de contas eles não nasceram no Brasil e aqui, como nos Estados Unidos, o direito à cidadania e à naturalidade decorrem do local de nascimento, se chama ius solis, juízo de sangue, né? A descendência não conta nada, quer dizer, os pais sendo americanos ou brasileiros, tanto faz. Nasceu no Brasil é brasileiro, nasceu nos Estados Unidos é cidadão americano. Bom, vamos lá. Ela busca regularizar, essa brasileira que está lá em Boston, busca regularizar a situação do filho para garantir que, caso ela seja presa, essa família não seja separada. Olha que horror de situação. Numa mensagem de áudio enviada a uma entidade que tenta ajudar os imigrantes, ela revelou, atenção, será que tem algum modo de fazer o documento do meu filho mais rápido? Eu estou com muito medo, disse ela. Relatando a presença das autoridades de imigração no bairro dela, conta que não estava conseguindo trabalhar. Nem saio mais de casa, disse ela aos amigos. Tenho muito medo de ser deportada e meu filho ficar para trás. Ele não tem nada no Brasil. Se eu for deportada, vão querer deixar o meu filho. Não vou aguentar viver sem o meu filho. Você tem como me ajudar? Pediu ela, implorando a uma mulher e se afundando num choro de angústia, como descreve aqui o Jamil. Com uma onda de prisões sendo realizada pelo governo Trump contra qualquer pessoa que esteja de forma irregular no país, a comunidade brasileira vive uma agonia sem precedentes, nos conta o Jamil. Quem fica em casa temendo a polícia, logo descobre que vai ficar sem renda. O resultado é a explosão de uma dívida ou até a escassez de alimentos. Para outros, o risco é de despejo. Aspas aqui, se eu sair, posso ser preso. Se ficar, não tem dinheiro para pagar o aluguel a partir de julho, admitiu a UOL, a brasileira Rose, que pediu para não ter o sobrenome dela identificado. Algumas das entidades em condição de anonimato passaram a dar dinheiro para que essa situação de vulnerabilidade não se transforme em uma miséria ainda maior. A Casa Branca, essa semana, determinou que
3.000 prisões sejam feitas por dia para garantir a promessa do ditador americano Donald Trump de promover a maior deportação da história, que isso se transforme em realidade. Nessa segunda-feira, autoridades americanas de imigração, o famoso ICE, anunciaram a prisão de quase 1.500 estrangeiros apenas no estado de Massachusetts, numa operação que foi batizada com um nome que a gente conhece bem aqui. Sabe como é que chama essa operação? Operação Patriota. É mole? Para as famílias brasileiras, isso significa que os pais correm o risco de serem presos e deportados, enquanto os filhos menores, muitos deles nascidos nos Estados Unidos, seriam deixados com guardiões. Mas um dos obstáculos tem sido a falta de documentação entre esses imigrantes. Por anos, famílias que vivem nos Estados Unidos não viram nenhuma necessidade de registrar os filhos nos consulados brasileiros ou fazer certidões de nascimento no país. Na tentativa de conseguir manter as famílias juntas e evitar a separação, os pais e as mães agora têm corrido para tentar regularizar a situação dos filhos, um serviço que o Estado brasileiro é obrigado a atender. O resultado foi uma explosão da demanda para os escritórios mantidos pelo Itamaraty. Alguns dos documentos passaram a exigir mais de 4 meses para serem emitidos, aí aumentando o suplício dessas famílias que temem que nesse interregno essas separações aconteçam, né? E aqui o Jamil nos conta finalmente que o UOL apurou que, diante da situação que afeta milhares de brasileiros, o ministro Mauro Vieira ordenou esta semana que os postos do Brasil pelos Estados Unidos façam um levantamento detalhado da situação para regularização da situação dessas crianças. Com dados em mãos, as medidas serão, então, desenhadas. No primeiro momento, o governo vai ordenar que os recursos dos consulados sejam realocados para assegurar que a situação desses brasileiros que aguardam na fila seja resolvida. Outra medida será a criação de uma força-tarefa, uma espécie de força-tarefa lá em Brasília, para transferir para a chancelaria alguns dos trabalhos que eram realizados pelos postos diplomáticos lá nos Estados Unidos. Então é isso, gente. Que situação terrível, né? Imagina só você que está aí na sua casa, no conforto, né, sabendo que está em segurança, que não tem nada ameaçando a sua família, que pode olhar e velar pelo sono do seu filho com tranquilidade, porque nada de mal vai acontecer. Agora, pense no que é ter que viver a sensação de que a qualquer momento a polícia troglodita do ICE vai entrar em casa chutando a porta para pegar imigrantes como se fossem bandidos, né, como se fossem os grandes inimigos do Estado americano e separando para sempre pais de filhos, pais brasileiros de filhos que são americanos. Aí, olha, o Itamaraty, que me desculpe, mas nesse caso, sabe, isso é uma situação de emergência absoluta. Tem como 4 meses para emitir uma certidão de nascimento? Não dá. Sabe, nós estamos vivendo um estado de exceção lá nos Estados Unidos e é preciso proteger esses brasileiros. Então, Itamaraty, olha, de boas intenções o inferno está cheio, tá? Mas se vocês disserem, por exemplo, que 2 horas seriam suficientes para preencher a certidão, a gente diria que ainda assim é muito tempo. Tem que fazer isso na mesma hora. Qual é o problema de registrar o nascimento de uma criança? Por que leva 4 meses, sabe? Nós estamos falando de ameaça de deportação, ameaça de cisão dessas famílias, de rachadura mesmo, para nunca mais. Imagina, crianças sendo levadas para longe dos seus pais. Que pesadelo horroroso esse, né? Vamos passar agora para o noticiário internacional. Vou mostrar para vocês como eu faço todo santo dia aqui. Primeiro, o Washington Post, né? O jornal do Bezos, da Amazon. O jornal trata aqui na primeira manchete ainda sobre aquele ataque que foi feito na noite de anteontem, um crime de ódio, né? E o suspeito está aqui, olha, suspeito de ataque a reféns israelenses é acusado de crime de ódio e planejaram o ataque por 1 ano. Esse maluco ficou 1 ano pensando como é que ia incinerar os judeus nesse ato antissemita, né? As autoridades disseram que estão investigando o incidente no Colorado. 12 pessoas ficaram feridas com o ato de terrorismo, né? Agora tem um outro fenômeno aqui, na segunda manchete do jornal, que está nos dando aqui uma boa ideia do que está acontecendo nas faculdades americanas, né? Muitas delas aderiram a essa plataforma ideológica do Trump e estão acabando com cursos relacionados a direitos humanos, direitos de minorias, né? E é esta manchete aqui do Washington Post, os estados vermelhos. E lá nos Estados Unidos, vermelho é o Partido Democrata, tá? Vermelho é democrata. Vermelho é republicano, tá? Não é comunista, igual aqui no Brasil. Nossa bandeira nunca será vermelha. Não, lá os vermelhos são os republicanos, tá bom? Então, os estados
republicanos, dizem as faculdades, aulas sobre raça e gênero estão fora de questão. Educação cívica está em alta. Fora de questão significa estão abolidas, tá bom? E a matéria vai nos contar que, olha, os legisladores lá em Utah, que é a sede da Igreja dos Mormons, em Ohio e na Flórida, né, que na verdade, é um gueto cubano-americano, tornaram obrigatórias aulas sobre educação moral e cívica e civilização ocidental e estão cortando aulas sobre raça, gênero e etc. dos requisitos da graduação, né? E tem um outro caso bem interessante, que é o dos mascotes americanos. Olha, deixa eu mostrar para vocês o que é um mascote americano. O mascote, os Estados Unidos têm lá como tradição adotar mascotes, né? Não só para os times enfim, lá dos esportes que eles gostam, mas também para escolas, né? Aqui está o caso, olha, esse muro aqui é um muro que tem um mascote, que na verdade é um índio redskin, né? Pele vermelha lá. Mas houve um momento durante, se eu não me engano, o governo Obama, em que referências étnicas e que são depreciativas deveriam ser suprimidas. É como aqui no Brasil. Por exemplo, ruas cujos nomes homenageiam próceres da ditadura têm que remover esses nomes, porque esses nomes não são dignos de homenagem. A mesma coisa acontecia com mascotes americanos que depreciavam a questão da ascendência, principalmente a ascendência indígena, né? E isso acabou sendo proibido durante o governo eu não sei se foi o governo do Obama ou se foi o governo do Biden, mas houve uma lei nos Estados Unidos obrigando a tirar essas referências. E eu vou ler aqui a matéria para vocês verem o que foi que aconteceu agora em relação a isso. Olha, 4 meses atrás, um distrito escolar do centro de Nova York realizou uma manifestação de incentivo para revelar um novo mascote, um falcão com óculos de aviador. Essa escola havia substituído o controverso apelido Redskins, peles vermelhas, né, de mais de 6 décadas, por Skyhawks. Menos de 2 anos antes, uma escola de ensino médio do interior do estado de Nova York mudou o apelido, que era Indians, para Storm, índios para tempestades, né? Mudanças semelhantes em dezenas de escolas em todo o estado azul faziam parte de um crescente movimento nacional para remover nomes, ícones, mascotes e logotipos de nativos americanos que, segundo as autoridades estaduais, os povos indígenas poderiam considerar racistas. Só que esses esforços agora estão ameaçados, porque o Departamento de Educação dos Estados Unidos declarou na sexta-feira passada que uma regulamentação estadual que exigia modificações era em si discriminatória. Ou seja, mandar tirar símbolos racistas de escola é discriminação lá nos Estados Unidos agora, né? E o anúncio foi o ápice de uma investigação federal sobre a disputa entre o Departamento de Educação de Nova York, que ordenou que os distritos escolares retirassem esses mascotes pejorativos, né? E um distrito escolar público de Long Island, que se recusou a eliminar o seu mascote, apelidado de Chiefs. A disputa ganhou atenção nacional em abril, quando o presidente Trump chamou as mudanças como uma afronta à nossa grande população indígena e expressou o seu apoio ao distrito escolar, né? O governo Trump não ficará de braços cruzados enquanto os líderes estaduais tentam eliminar a história e a cultura das tribos nativas americanas. E a gente sabe que a história americana em relação a essas tribos é uma história de genocídio, né? De assassinato puro mesmo. Então, mas tá rolando lá. E aí, esse pessoal, imagina isso aqui no Brasil, aplicado aqui no Brasil, hein? Os Estados Unidos hoje são um país abertamente racista, e se a moda pega, logo nós estaremos também como eles, né? Os Estados Unidos é um país que acolhe hoje, que expulsam o cidadão latino-americano que vai lá tentando viver com alguma dignidade, mas acolhem os neonazistas dos fazendeiros lá da África do Sul, que agora são chamados de minorias oprimidas por pretos selvagens da África do Sul. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos assumiu, assim, quase que em tempo integral, a sua vocação de youtuber, né, de influencer. Está aqui nos contando o Washington Post, olha, a quantidade de postagens que ele faz pessoalmente, numa foto mostrando aqui, olha, ele postando aqui no telefoninho celular dele, tá vendo só? O Trump não faz outra coisa a não ser postar na internet. Olha só, a manchete diz, contando o frenesi de postagens online de Trump, foram 2.262, entre aspas, verdades, né? Em 132 dias. Quanto será que dá isso, hein?
Em seu mandato atual, o influenciador-chefe deixou para trás o seu próprio histórico de mensagens nas redes sociais. Ele posta dia e noite sem parar, nem dorme mais. E a matéria nos conta que Trump está postando na internet com uma velocidade e com uma ferocidade muito superiores às do seu primeiro mandato, surpreendendo assessores com mensagens disparadas antes do amanhecer em ritmo alucinante. Até domingo, Trump havia postado 2.262 vezes na rede social da sua empresa, que se chama Truth Social, nos 132 dias da sua posse, segundo uma análise do jornal Washington Post. Isso dá mais de 3 vezes o número de tweets que ele enviou durante o mesmo período da sua primeira presidência, de acordo com dados do Trump Twitter Archive. Os dados retratam um influenciador-chefe cujo alcance cresceu muito mais do que durante o seu primeiro mandato. O aumento de volume não é obra apenas dos polegares de Trump. Ele agora conta com uma equipe de assessores que o ajudam a postar ao longo de todo o dia. E muitas das postagens migram para outras plataformas com a ajuda de uma base ativa de líderes do governo, influenciadores de direita e figuras de mídia maga que as amplificam rapidamente. E pode ter certeza que aqui o dado que importa não é só o da dispersão ideológica, tá? Aqui tem muito de negócio, porque o que o Trump está fazendo é dar viabilidade a algo que ele criou lá como um negócio, que é essa rede Truth Social, né? O jornal assinala aqui que as postagens prolíficas também permitem que eles se comuniquem diretamente com o seu público sem qualquer filtragem dos meios de comunicação. Portanto, está aí o sujeito que, entre uma maldade e outra contra imigrantes, entre um apoio e outro a um ditador qualquer do planeta, tudo que ele faz é postar na internet. Olha, gente, os horrores que a gente está vendo, eu falei agora há pouco sobre essa história das crianças que estão, né, crianças brasileiras cujas famílias temem que sejam separadas delas por conta da condição, afeta a nacionalidade dessas crianças, mas o terror com relação a isso não é só nos Estados Unidos, tá? Onde há um massacre, onde há guerra, onde há brutalidade, há problemas com as crianças. Outra matéria do Washington Post vai nos revelar que isso aí que você está vendo, olha, milhares de crianças ucranianas desapareceram na Rússia, nunca mais voltaram, tá? Quer dizer, crianças que foram levadas para a Rússia e nunca mais voltaram. Um dos casos que foram revertidos foi o desse garoto aqui, graças a quê? A persistência de uma avó que conseguiu, por um acaso, encontrar esse menino num vídeo muito pequenininho, numa participação. Ela identificou o neto num vídeo na internet e foi atrás dele, pulou de fronteiras 4 vezes. Essa história vale a pena a gente contar. O menino de Mariupol ainda não estava pronto para ir sozinho ao ponto de ônibus, pouco antes das 8 horas da manhã. Ele e a avó saíram juntos para a escola. Ele pegou a mão dela, entrelaçou os dedos e roubou um gole de café. Ilia Matvienko tinha quase 13 anos, é o nome desse garoto, mas ainda assim se perdia com facilidade. 3 anos se passaram desde que a mãe dele sangrou até a morte nos braços dele após um bombardeio russo, desde que um vizinho cavou seu túmulo no inverno gelado no quintal deles, desde que os soldados o encontraram sozinho e o levaram para o interior do território ocupado de Donetsk, onde ele foi colocado para adoção. Imagina, a mãe morreu no colo do menino e ele foi levado para um lugar, foi levado assim na marra. Até que a avó dele, que se chama Olena Matvienko, o viu em um vídeo de propaganda russa de 26 segundos. Ilia se tornou um caso de teste extraordinário para saber como e se a Ucrânia poderia resgatar as suas crianças através de fronteiras internacionais. A avó disse o seguinte: eu não o teria encontrado se não tivesse visto esse vídeo, disse Oliana, de 64 anos, minha idade quase, durante 3 dias de entrevistas no mês passado em sua casa numa cidadezinha no extremo oeste da Ucrânia. Ele estaria com uma família diferente agora. O quanto ele se lembrava de quem era. O retorno de Ilia em 2022, depois de semanas em um hospital na Ucrânia ocupada, demonstrou a dificuldade de resgatar apenas uma criança, sem falar de dezenas de milhares de outras crianças ucranianas que agora estão no centro de demandas de paz de Kiev. Deportadas ou desaparecidas na Rússia, a situação delas uniu políticos americanos na pressão sobre o presidente Trump por seu retorno em segurança e gerou acusações também de crimes de guerra contra o presidente russo Vladimir Putin e sobre a vice dele, a comissária de Direitos da Criança, Maria Lvova-Belova.
Bom, olha que coisa mais estranha, né? Que coisa mais cruel fazer isso com as crianças, né? No New York Times, nós ficamos sabendo aqui, pode olhar aí na capa, olha, essa região sensível aqui, bem próxima lá do continente ártico, né? Que é uma área muito especial do ponto de vista ambiental, vai ser aberta pelo governo Trump para a exploração de petróleo, né? E uma outra manchete dá conta da situação aberrante lá de Israel, onde nos centros de ajuda humanitária que vêm sendo coordenados pelo próprio exército de Israel, os soldados estão matando gente e muita, tá? Olha aí essa manchete. Soldados israelenses abrem fogo perto do centro do posto de ajuda humanitária em Gaza. Autoridades de saúde dizem que 27 pessoas já morreram. O exército israelense informou que as tropas começaram a atirar depois que pessoas se desviaram de uma rota designada designada a um local de distribuição de alimentos. Esse foi o mais recente incidente mortal envolvendo um novo e controverso sistema de assistência. E tudo que a gente vê lá no rosto dessa população massacrada pelos genocidas do Estado de Israel é essa expressão de terror, né? De tristeza, né? De dor. Todo dia por um motivo novo e mais torpe, né? Enquanto o Estado de Israel continua na sua cruzada higienista contra a população da faixa de Gaza. O que a notícia nos diz? Soldados israelenses abriram fogo na manhã de terça-feira perto de multidões de palestinos caminhando em direção... Quer dizer, as pessoas foram baleadas, por quê? Porque elas mudaram rumo, de repente. Naquela confusão, imagina isso, um lugar completamente sem líderes, sem orientação, sem nada. De repente, uma multidão muda um pouco o caminho, os neonazistas do Estado judeu de Israel atiram contra a multidão, né? E matam 27. Nós estamos falando de 27 pessoas, fora a quantidade de feridos, que foram dezenas aqui. Não dá nem para estimar quantas são, porque não foi possível contar, né? Foram estimados em dezenas. Então, os militares disseram que as tropas atiraram perto de algumas pessoas que se desviaram da rota designada para o local e que não responderam aos tiros de advertência. O comunicado os chamou de suspeitos e afirmou que eles representavam uma ameaça aos soldados, mas um porta-voz militar se recusou a explicar a natureza da ameaça recebida, porque lá a ameaça, como diz um ex-ministro de Israel, a ameaça são as crianças palestinas, né? Toda criança palestina é uma ameaça contra os nazistas do Estado genocida de Israel. E não estranha aqui a expressão, não. Eu sei que você vai falar, mas que história é chamar Estado judeu de nazista? Porque o nazismo se caracterizava pelo antissemitismo. Sim, mas o nazismo mudou. Ele aparece agora com outra conformação. O judeu agora não é mais o judeu. O judeu agora é o palestino. O judeu agora é o estrangeiro dos Estados Unidos. Esses são, né, aqueles que canalizam o ódio dessa turma da extrema-direita mundial. Vamos passar agora aqui rapidamente aqui pelo jornal The Guardian, lá da Inglaterra. O jornal The Guardian também traz na sua manchete aqui mais um massacre promovido pelo Estado fascista de Israel, pelo menos 27 palestinos mortos após israelenses abrirem fogo em ponto de distribuição de alimentos, dizem autoridades de saúde locais. Essa é a principal manchete do Guardian, né? E olha, para quem acha que o mundo pode estar prestes a acabar, cuidado, viu? Galera da teoria da conspiração, galera do milenarismo, do fim do mundo, essa coisa toda. Por quê? Porque o rei dos arenques, aquele chamado peixe do fim do mundo, apareceu de novo, tá? Numa costa da Tasmânia. Tá aqui, olha, uma foto do peixão aqui. E mais embaixo tem outra foto. Olha o tamanho desse peixe, tá vendo? Só ele pode chegar a 8 metros, mas esse aqui tinha 1,75 m. Esse peixe é chamado de peixe do fim do mundo, por quê? Porque as aparições dele são raríssimas, tá? Ele vive a mais de 500 metros de profundidade, né? Em águas profundas, e raramente, mas muito raramente mesmo, ele é visto na superfície. Então, foi o caso agora, vocês podem ver, então um cachorro border collie cheirando o rabo desse peixe, e ele apareceu de novo, então cuidado. Para quem gosta de teoria da conspiração, isso pode significar que o mundo está prestes a se perder. Mas, na verdade, não acontece nada. Esse peixe já apareceu várias vezes e não houve fim de mundo nenhum, tá? É brincadeira, não leve a sério. O que não é fim de mundo é isso que o Bill Gates está fazendo. Isso é uma atitude bastante louvável, né? Ele vai doar
a maior parte do fundo dele, de 200 bilhões de dólares, 200 bilhões de dólares, dá 1 trilhão e 200 bilhões de reais para a África, que é o lugar onde dinheiro é remédio e dinheiro é comida, né? Bill Gates instou líderes africanos a se juntarem a ele na promoção da saúde e do desenvolvimento no continente. Afirma que a fundação dele vai fazer parcerias com as nações que priorizam a saúde das pessoas, o que é espetacular, né? Em se tratando de um cidadão americano. Notícia que eu colhi no site da Deutsche Welle, que é o órgão de informação alemão. O bilionário americano Bill Gates anunciou na terça-feira que a maior parte da doação filantrópica de 200 bilhões de dólares da sua fundação Gates será para a África, e será gasta nas próximas 2 décadas. Recentemente assumiu o compromisso de doar minha riqueza ao longo dos próximos 20 anos. A maior parte desse financiamento será usada para ajudar a vocês que enfrentam os desafios aqui na África, disse Gates ao instar os líderes e a impulsionar a saúde e o desenvolvimento por meio de parcerias e de inovação. Ao liberar o potencial humano por meio da saúde e da educação, todos os países da África devem estar no caminho da prosperidade. E é emocionante fazer parte desse caminho, disse Gates a autoridades governamentais e a diplomatas e profissionais da saúde, tá? Assim eu encerro a parte internacional aqui, voltando para o que acontece no Brasil dos dias de hoje, né? Eu vou pegar aqui, olha, a reportagem no site Hora Jurídica, que é um site de informações jurídicas, para que vocês possam ver que o Supremo decidiu ontem que inicia uma nova fase dos processos relativos, do processo, né, da ação penal 2886, ouvindo quem? O estrupício mor da República, o golpista mor do país, senhor Jair Messias Bolsonaro. Após 52 depoimentos de testemunhas, o Supremo Tribunal Federal se prepara para interrogar os 8 membros do chamado núcleo crucial, ou núcleo central, da suposta tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os interrogatórios começam já na próxima semana e representam uma etapa decisiva do processo, onde os réus poderão esclarecer ou rebater acusações que fundamentaram a denúncia do Ministério Público. O ministro Alexandre de Moraes e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, conduziram as audiências, aliás, conduziram, né, no passado as audiências com testemunhas nas últimas 2 semanas e durante os depoimentos ambos demonstraram um método específico para elucidar a participação dos investigadores na trama. Ao final de cada depoimento, Moraes e Gonet escolhiam estrategicamente se fariam perguntas às testemunhas. Os questionamentos focaram em detalhes que podem definir o papel dos réus no esquema investigado. Então fica aqui para você a anotação. Dia 9, segunda-feira, nós vamos ter frente a frente Bolsonaro e Alexandre de Moraes. E aqui eu quero, porque as imagens desses depoimentos não estão sendo liberadas. Aliás, hoje, o Supremo Tribunal Federal deve liberar os depoimentos das testemunhas. A gente não entende muito bem, e eu quero fazer aqui o meu protesto, né? Por que que o Supremo não permitiu que esses depoimentos fossem transmitidos ao público? Por que que o Supremo Federal mudou, né, a tradição de transparência e impediu que esses depoimentos sejam transmitidos? Porque a justificativa dada não resolve o problema que foi apresentado. O que que o Supremo falou? O Supremo falou o seguinte: não, mas o depoimento da testemunha na íntegra pode influenciar outras testemunhas e nós não queremos que isso aconteça, né? Só que os jornalistas estavam lá de qualquer forma, anotando tudo que os depoentes diziam durante as oitivas e publicando imediatamente, fazendo minuto a minuto. Então não adiantou nada o Supremo restringir a divulgação desse material que pode ser liberado hoje. Quem sabe, se eles não resolvem a partir de agora, já que entramos numa fase mesmo da instrução processual propriamente dita, liberar para que o país possa acompanhar milimetricamente. Aliás, essa transparência é fundamental para que a população implicada, ou seja, para que os aliados de Bolsonaro possam acompanhar para e passo aquilo que se chama devido processo legal, ou seja, a oportunidade de contraditar, a oportunidade de chamar testemunhas, a oportunidade de fazer valer a voz de quem tem que se defender das acusações do Ministério Público e da Polícia Federal. Então, muito importante que isso acontecesse. Espero que o Congresso, que o Supremo reveja essa restrição, porque ela, além de não somar nada para os processos, ainda tira da opinião pública brasileira a oportunidade de acompanhar, na medida em que acontece o desenrolar dos fatos jurídicos que cercam esses processos, tá bom? Mas até agora não há nenhuma informação de que isso possa acontecer, tá bom?
o site do G1 nos coloca aqui o que vai acontecer nessa fase. A denúncia da trama golpista entra na fase de interrogatórios dos réus e antecipa aqui quais serão os próximos passos. Na próxima semana, faz um favor para mim, Alex, bota na tela cheia aí essa página para ver se as pessoas conseguem ler junto comigo, por favor. Então tá aí a informação de que na próxima semana a ação penal do Supremo Tribunal Federal que investiga a trama golpista para manter Bolsonaro no poder entra na fase dos interrogatórios do núcleo crucial. Os investigados vão ficar frente a frente com o relator Alexandre de Moraes já a partir da próxima segunda-feira. Pode voltar aqui para mim, Alex. Quero ver a cara do Bolsonaro diante daquele ministro que ele chamou de canalha. Diz que não ia mais respeitar a ordem dele, né? E representando ali a tradição golpista de uma família que tem Eduardo Bolsonaro, aquele moleque que antes de começar o governo do pai disse que iria fechar o Supremo Tribunal Federal com um cabo e um soldado que não precisava nem de um jipe, né? E agora o pai dele vai estar lá diante do Alexandre de Moraes, que pode trancar o Bolsonaro em uma gaiola com grades bem grossas, né? Então, a matéria do jornal do site G1 fala que, segundo a PGR, Bolsonaro liderou essa organização criminosa. A denúncia afirma que o grupo atuou para contestar de forma coordenada os resultados da eleição de 2022 na tentativa de impedir a posse do Lula. A acusação diz também que o grupo mobilizou a estrutura de segurança do Estado, como é óbvio, né, a Operação Punhal Verde e Amarelo, para mapear e impedir os eleitores do candidato Lula de votarem no PT, né? Tudo isso começa a acontecer no momento em que há um constrangimento, né, para o Supremo Tribunal Federal por causa da bravata americana de usar lá uma lei Magnitsky, que é uma lei absolutamente discricionária, aplicada em casos absolutamente crassos de ditadores que se empenharam em atitudes repressivas, né, em tiranias mesmo. Por isso aqui uma outra matéria, uma outra manchete do jornal, do site do G1, nos diz aqui que essa lei Magnitsky, que o Trump ameaça usar contra Moraes, só foi aplicada em ditaduras repressivas, né? Um caso recente, de 31 de dezembro do ano passado, foi de uma sanção com base na legislação à russa Olesya Mandeleva. Vamos ver o que trata isso. Vou tomar aqui um golinho de água, porque aqui, na medida em que o tempo passa, gente, o ar-condicionado vai secando o ar ao ponto em que a garganta fica comprometida, né? Mas vamos lá. Lei Magnitsky, que o governo Donald Trump ameaça usar contra o ministro Xandão, só foi usada antes para punir juízes em ditaduras profundamente repressivas, como a Rússia, onde o judiciário não tem independência, e em casos em que magistrados foram cúmplices de violações dos direitos humanos. A afirmação é de quem? Adam Kate, que é professor sênior de responsabilização de uma organização sediada nos Estados Unidos de proteção a direitos humanos, que se chama Human Rights First, criada em 1978. Ele diz o seguinte: as sanções globais da Lei Magnitsky têm o objetivo de responsabilizar autores de corrupção e de graves violações dos direitos humanos, normalmente violentas. A possibilidade de aplicação da Lei Magnitsky foi citada pelo secretário Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, em maio, em resposta ao deputado republicano, que é parça do Bananinha, Corey Mills, da Flórida. Mills tem articulado com o Bananinha, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos só para isso, para conspirar. Na semana passada, o governo americano anunciou uma política de restrição de vistos a estrangeiros que censuram americanos, mas não citou nenhum nome específico. Se uma restrição como essa for aplicada a Moraes, os danos seriam diferentes da aplicação da Lei Magnitsky. Então, uma coisa é você não dar o visto, um gesto administrativo. A outra coisa é aplicar uma lei sancionadora como essa Lei Magnitsky, né, que prevê punições financeiras, inclusive o congelamento de ativos, e pode, inclusive, atrapalhar a movimentação do cartão de crédito do ministro Alexandre de Moraes, já que as bandeiras que operam no Brasil são bandeiras americanas, né? Não existe uma bandeira de outro país a não ser a dos Estados Unidos, e aí a lei obriga empresas americanas a não fazerem negócios com pessoas que estão nos halls, né, nas relações de pessoas proscritas, inclusive de atividades econômicas, de se relacionar economicamente com empresas americanas, tá bom?
Olha, o Otávio Guedes aqui no site do G1 nos informa isso aqui, ó, a atuação do Eduardo Bolsonaro está dando uma oportunidade para que o campo progressista ou a esquerda brasileira dispute a palavra pátria, né, que foi abduzida por esses neofascistas e acabou se transformando, né, num bordão totalmente esvaziado de sentido, mas que serve para angariar apoio ao bolsonarismo. O que nos diz ele? Se após a Segunda Guerra Mundial uma fala de Luiz Carlos Prestes imprimiu na opinião pública a ideia de que comunistas eram traidores da pátria, o filho, 03 de Jair Bolsonaro, deixa a dúvida sobre quem está sob ordens de uma potência estrangeira. Diretamente dos Estados Unidos, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro dá o pretexto ideal para a esquerda brasileira finalmente disputar a palavra pátria com a direita nacional, uma briga que já dura quase 80 anos, desde o tenentismo. É preciso voltar no tempo para entender como a pátria se fez bandeira de conservadores. O integralismo, né, um movimento fascista brasileiro, capturou essa palavra e usou no slogan importado do Mussolini, Deus, Pátria e Família, que depois o herdeiro desse fascismo da década de 30 acabou adotando. E quem é esse herdeiro? Jair Messias Bolsonaro, né? Então está aqui ele desenvolvendo um raciocínio capaz de devolver a palavra pátria o sentido que ela deveria ter originalmente, né? Mas que foi furtado pela extrema-direita brasileira e há muito tempo. Antes de encerrar, gente, aqui, olha, uma informação para a gente refletir um pouco sobre o que vai acontecer na margem equatorial se e caso venha a ocorrer ali a perfuração dos postos de petróleo que a Petrobras pretende instalar lá. Fica aqui a pergunta, para que serve a riqueza amealhada com petróleo, né? Olha só a manchete do jornal Estado de São Paulo, tá? Não é o Hora do Povo, não é o jornal do Partido Comunista, não é nada. Mas explica aqui, e é bom que os que não comungam do ideário do movimento ambientalista leiam e saibam disso, que as cidades que viveram o boom do petróleo no Brasil sofreram foi com o aumento da violência, né? Estudos de pesquisadores do INSPER e da USP mostram que as cidades se beneficiaram do crescimento econômico, mas acabaram enfrentando uma urbanização desordenada e o aumento das atividades ilícitas. O boom da produção do petróleo nos anos 2000, nos diz aqui a matéria do Estadão, desencadeou um resultado inesperado. Houve melhora econômica dos municípios beneficiados, mas houve um aumento da violência naquelas da região sudeste mais próximas dos campos de extração. Conclusão é desse estudo dos pesquisadores Rodrigo Soares do INSPER e Danilo Souza da USP. O trabalho analisou um período que vai de 1997 a 2016, se debruçou sobre municípios do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro. Juntos respondiam por 90% da produção do petróleo do Brasil em 2013, né? Em 2013. Outra notícia desairosa, outra notícia ruim, negativa para os brasileiros é isso, olha, 5 mil brasileiros vão ter que deixar Portugal, são imigrantes que estão lá indocumentados, não têm visto de permanência, não têm autorização de trabalho e tiveram negado o pedido para permanecer no país. Mas esses 5 mil brasileiros são parte de um grupo muito maior, que inclui outros estrangeiros de outras nacionalidades, tá? E a reportagem nos diz o seguinte, o governo de Portugal anunciou que quase 5.400 brasileiros terão que deixar voluntariamente o país ou serão expulsos. Fazem parte do grupo de estrangeiros que apresentou manifestação de interesse em permanecer em Portugal e teve o pedido negado. O número foi informado pelo ministro português António Leitão Amaro, que preside o Conselho de Ministros durante um evento nessa segunda-feira, né? E o conjunto de estrangeiros que devem ser banidos lá de Portugal é de cerca de 35 mil pessoas. É bom lembrar que Portugal é um país pequenininho, tá? Os brasileiros lá seriam 150 mil, numa população de 10 milhões. Portanto, é muita gente disputando uma oportunidade econômica naquele país. No entanto, o que está banindo os brasileiros de Portugal é a xenofobia, tá? A xenofobia. Os brasileiros não são mais bem-vindos numa economia que se retrai e cujos filhos, né, os próprios portugueses, são obrigados a disputar posições de emprego na Inglaterra, na Espanha e outros países que têm mercados de trabalho mais bem estruturados, tá bom? Gente, só resta falar agora, no finalzinho aqui, sobre o evento da semana aqui do ICL. Olha, vai haver uma mega live aqui nessa quarta-feira, né, amanhã, dia 4, às 19 horas, está aqui no telão para vocês. É uma live em que nós vamos comemorar
1 milhão de inscritos na nossa comunidade aqui no canal principal do ICL. Você está convidado a fazer parte dessa live, vai ser às 19 horas e desde já fica aqui marcado o propósito da reunião dessa comunidade, que é a luta contra o fascismo no Brasil, contra a extrema-direita. Então você está convidadíssimo, dia 4, amanhã, às 19 horas, às 7 horas da noite. Não deixe de assistir, tá bom? A nossa live de 1 milhão, para comemorar esse número fantástico, cabalístico, né? Que advém do engajamento de vocês, que nos dão a oportunidade de falar para tanta gente de uma maneira tão direta e tão honesta. Então, muito obrigado para você. A gente espera vocês amanhã aqui, dia 4 de junho, às 7 horas da noite, tá bom? Tenham um ótimo dia, tá? Um dia de tranquilidade e paz. E a gente se encontra aqui amanhã, às 7 da manhã, para dar conta do que aconteceu no planeta Terra redondinho. Tchau, obrigado para vocês pela audiência. Até amanhã. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Vale tudo por qual dinheiro? Quem tem dinheiro e o que é dinheiro no país? Já foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá! A repercussão foi tanta que o ICL decidiu liberar o replay do documentário Império Malafaia, que a gente exibiu aqui. Se você perdeu a estreia ou quer rever com atenção cada detalhe dessa investigação sobre dinheiro, fé e poder, a hora é agora.